Boa noite. Estamos começando o último programa da série Roda Viva Eleições 89. Durante toda esta semana, o Roda Viva tem entrevistado os principais candidatos à presidência da República. São 2 programas por noite, um começando às 9h30 e outro às 10h30. Cada programa tem 1 hora de duração. Para essa série especial, convidamos 2 grupos de jornalistas representando alguns dos mais importantes veículos de comunicação do país. O Roda Viva Eleições 89 está sendo transmitido em rede nacional de televisão através da FUNTV e Radiobras. A rede atinge as TVs educativas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pará, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia, Amazônia, além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília, do sistema Radiobras. O primeiro convidado desta noite do Roda Viva é o candidato a presidente da República pelo PMDB, deputado Ulisses Guimarães. Já participaram desta série os candidatos Mário Covas, do PSDB, Fernando Collor de Mello, do PRN, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Aureliano Chaves, do PFL, Leonel Brizola, do PDT, Roberto Freire, do PCB e Guilherme Afife Domingos, do PL. Lembramos que o candidato do PDS, Paulo Maluf, foi convidado a participar do Roda Viva, mas não tinha data disponível em sua agenda. Você que está em casa nos assistindo pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525 e, excepcionalmente, esta noite, durante o horário do programa, pelo telefone 263-9111. A Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Ulisses Guimarães esta noite, estão aqui conosco os seguintes jornalistas: Carlos Nascimento, editor de jornalismo da TV Record; Júlio César Ferreira de Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo; Roberto Miller Filho, vice-presidente do jornal Gazeta Mercantil; Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura; Luiz Veis, editor-chefe da revista Super Interessante; e Clóvis Rossi, jornalista da Folha de São Paulo. Na plateia assistem ao programa convidados da produção. Deputado Ulisses Guimarães, tem aqui um telex de hoje, da Agência Estado, que diz o seguinte: o candidato a vice-presidente pelo PMDB, Valdir Pires, revelou hoje a existência de conversas preliminares entre os comandos da campanha de Ulisses Guimarães, Mário Covas e Aureliano Chaves, com o objetivo de estabelecer os termos de uma futura coligação. Diz o seu candidato a vice, Valdir Pires, que começamos a discutir ainda timidamente, mas o faremos mais profundamente no fim de setembro, no início de outubro. Está em andamento essa possibilidade de coligação? Fala-se, inclusive, numa escolha de um candidato comum a todos? É verdade, nós temos tido conversa, troca de impressões, o que é natural entre políticos, homens do mesmo ofício. Quanto ao PSDB, o Partido dos Tucanos, nós temos até essa circunstância da amizade. Somos antigos amigos, encontramos no Congresso, no corredor, nos congressos, no plenário, e se conversa. Conversa o quê? Sobre a evolução da campanha e irmos interpretando os acontecimentos para, no momento determinado, se for necessário, tomarmos uma decisão. O mesmo acontece com integrantes do PFL. Eu mencionaria, por exemplo, Aureliano Chaves, que é uma grande figura de brasileiro, que eu tenho uma grande admiração. Ele me tocou o telefone há pouco tempo e aprazamos uma conversa que ficamos de ajustar o dia e hora para breve, a fim também de fazermos uma exegese, uma interpretação, como é que andam as coisas, como é que nós estamos vendo, no interesse menos dos nossos partidos do que no interesse da sociedade. Essas conversas estariam ligadas basicamente ao favoritismo cada vez mais confirmado do candidato Fernando Collor de Mello à presidência nas pesquisas? Não está ligado absolutamente. É uma circunstância específica dos nossos respectivos partidos, sem ter uma vinculação necessária a esta situação que as pesquisas atribuem ao candidato Collor de Mello. Bom, nós vamos começar então a nossa rodada de perguntas. Desculpe, Cláudio, primeira rodada tradicional de todos os entrevistadores. Começaremos com o Carlos Nascimento, da TV Record, por favor. Doutor Ulisses, o candidato Aureliano, que o senhor acaba de citar, disse aqui neste mesmo programa esta semana que Fernando Collor estaria talvez mais para um locutor de televisão ou um garoto propaganda do que propriamente para um político com potencial para ser presidente da República. No entanto, Fernando Collor tem hoje 42%, 43% da preferência do eleitorado, enquanto o senhor, na pesquisa deste fim de semana, deve aparecer com 3% e tem um alto índice de rejeição em torno do seu nome. Eu pergunto,
Como disse uma vez o Pelé, será que o povo brasileiro, mais uma vez, não sabe votar? Ou será que há um repúdio geral contra os políticos tradicionais? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que o povo sabe votar. Tem evidenciado isso. Santiago Dantas dizia que o povo erra menos do que as elites que procuram titular ou decidir a seu respeito. Erra, como a decisão humana sujeita a erro, mas, em geral, aceita. Nós verificamos as decisões populares em termos, como regra, de titulares de mandatos eletivos, principalmente no ramo executivo. Prefeito, governador, espero que seja para presidente da República. E depois eu desejo dizer a vocês o seguinte: nós estamos em areia movediça. Eu acredito que essas apreciações, tendo qualquer conotação ou qualquer expectativa de que elas sejam válidas para as eleições de 15 de novembro, eu acho isso totalmente infundado. Acho que há dois males na política brasileira. Primeiro, e eu me penitencio, meu partido é responsável, foi a exigências praticamente insignificantes, irrisórias, para que surjam partidos. Nós temos partidos demais. Partidos demais com candidatos, isso gera uma perplexidade, gera uma confusão perante o eleitorado. Também perante a legislação brasileira há uma precocidade, são muito prematuras o desenvolvimento das campanhas eleitorais, já em termos de decisões por parte das convenções. É claro que candidato pode surgir, cidadão que é candidato a vida inteira, tem países que pessoas mal acabam a eleição diz que já é candidato, mas é uma posição pessoal. Eu entendo que, como na Europa, nos Estados Unidos, fora nos Estados Unidos o problema das prévias, é verdade, mas que tem uma significação meramente local, mais, digamos, mas entendo que o prazo é de 2 meses. Antes disso, eu não entendo que o eleitorado esteja apto, no sentido de disposto a caracterizar qual vai ser a sua decisão. Ele decide não decidir. Ele está com a cabeça cheia de outros problemas, de outras preocupações, acha que tem que andar o curso da campanha, ver como é que as coisas se põem, para então decidir. Então, aquilo que se diz agora é prévia, dando isso ou dando aquilo, eu considero de significação extremamente precária. No caso, por exemplo, das prévias também, e para terminar, para não tomar tempo demais de vocês, eu desejo dizer que há um pelotão, um grupo entre os quais eu me encontro, em situação em que as próprias pesquisas evidenciam que há um empate técnico. É 2 para cá, 3 para lá, 4 ou 5, mas esses todos estão englobados nas mesmas possibilidades de chegar ao segundo turno. E a história das prévias é interpretar o contrário. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Essa tem sido a história das prévias em muitas das eleições. Roberto Miller Filho, por favor, da Gazeta Mercantil. Doutor Ulisses, eu li recentemente uma notícia no jornal de que a sua assessoria, os seus conselheiros políticos, se é que o senhor precisa de conselheiro político, haviam convencido o senhor de que era melhor que durante a sua campanha o seu partido, o PMDB, de tantas lutas e de tão identificado em grandes momentos com a história da abertura democrática, teria decidido não falar mais do passado do partido. Bem, eu queria fazer a pergunta em 2 etapas. Primeiro, se isso é verdade. Segundo, se isso é verdade, eu gostaria que o senhor explicasse por quê. Porque, não obstante um certo constrangimento de ter participado de um governo controvertido, eu me recordo que o seu partido ajudou de forma muito eficaz, importante, o senhor particularmente, a luta pela anistia, o voto dos analfabetos, a legalização dos partidos clandestinos e, entre outras coisas, determinou promulgando a nova Constituição, na qual o senhor teve um papel, sem nenhum favor, da maior importância. Ora, me pergunto como cidadão, me pergunto como jornalista, imagino que muitos eleitores que terão lido essa notícia terão se perguntado a mesma coisa. Por que será que o PMDB, na sua campanha de agora, terá desistido de falar do seu passado? Eu diria o seguinte: ainda ontem, eu, Valdir, e outros, o Renato Ascher e outros companheiros que coordenam a nossa campanha, nós vamos conversando com um grupo que faz essas pesquisas. Não uma pesquisa quantitativa, de quem que você vai votar. Há uma pesquisa de saber as razões, os motivos que podem levar a votar nesse ou naquele candidato. Quais são as respostas que os candidatos devem dar aos problemas existentes no país.
E, a certa altura, estes pesquisadores diziam, quanto à minha candidatura, que eu devia cuidar da minha candidatura, da minha biografia, da minha situação pessoal e não associá-la ao partido. Eu quero dizer a você que eu discordo frontalmente dessa decisão. Eu entendo que o partido é fundamental. Uma das definições de democracia é o regime de partidos. Não havendo partidos, não há democracia. Havendo partidos fortes, bem aparelhados, é uma melhoria para a democracia. Tanto que escolher um presidente da República sem um respaldo partidário, deputados, senadores, constitui uma verdadeira aventura, fazendo com que alguém possa ser, digamos assim, um Midas. Midas punha a mão, transformava em ouro. Querem um homem que põe a mão à estrada, bate novamente, surge escolas, saúde, resolve o problema da dívida externa, assim por diante. Quando nas nações democráticas é uma equipe, é um conjunto, é um assembleísmo, para que possa, através desta posição colegiada de simetria, se enfrentar e resolver os problemas, seja na França, na Itália, de todos os países, e a razão até do sistema parlamentar. De maneira que eu quero dizer a você o seguinte: não, nós não podemos esquecer o nosso passado. O Conte tinha razão a dizer que os mortos governam os vivos. A tradição, aqueles que morreram, aqueles que foram sacrificados, as nossas lutas, aquilo que conseguimos para esse país. Você mencionou a questão da campanha das diretas, que teve uma posição decisiva do nosso partido, a questão do voto do analfabeto, a diminuição de votos. Aliás, nessa pesquisa até diz que as pessoas manifestaram-se contra o voto analfabeto e o voto aos 16 anos. O que eu também me manifesto contrário. Eu acho que foi uma decisão evidentemente acertada, inclusive, é claro, no caso do analfabeto. Mas desejo dizer a você que na minha campanha eu farei questão de dizer que não me envergonho do meu passado, tenho um passado, direi o que esse país fez, porque eu acho que quem fez